Olá pessoal, Adriana Calado TV, eu estou aqui na praia de São Gonçalo, perto no caminho de Paraty, né? A gente está voltando para o Rio de Janeiro e resolveu parar aqui. E eu queria falar sobre o coronavírus, porque hoje, exatamente hoje, faz 10 dias que eu estou aqui no Rio, né? Nas minhas férias. E, 10 dias é o suficiente para o tempo de quarentena, assim, para aparecer os sintomas, né? Se você está ou não com coronavírus. Graças a Deus eu não estou com sintoma nenhum, com certeza não trouxe coronavírus para cá. E eu pensei, vou falar para o pessoal, né, do meu canal a diferença que eu senti assim, do clima daqui do Brasil com relação a esse assunto, né? Super triste que tá atingindo o mundo todo, né? Com relação ao Brasil e a Suíça e a Alemanha, porque afinal de contas eu saí da Suíça, fui até a Alemanha antes de viajar para cá, fui para Munique, né? Fui para a Alemanha e meu voo saiu exatamente de Munique. Então, assim, em 10 dias eu passei por Suíça, Alemanha e Munique e Rio de Janeiro. E eu posso falar de carteirinha como está o clima, né? Qual é a diferença do clima desses países, assim, de um país para o outro. O que eu posso dizer agora que eu estou aqui, é que eu sinto, eu entendo por que o brasileiro, às vezes quando eu postei vídeo sobre o coronavírus, ou alguma coisa sobre o coronavírus, eu percebi que teve gente que fez carinha de riso, a maioria ficou interessada, a maioria entendeu, a maioria perguntou e tal, mas algumas pessoas riram, né? Há 10 dias atrás, quando eu fiz vídeo sobre o coronavírus no meu Facebook, né? Fizeram aquela carinha de ironia, né? Mas agora eu entendo por quê. Porque agora, mesmo depois de 10 dias, que já aconteceu muita coisa, inclusive até aqui no Brasil, fecharam escolas, né? A escola, por exemplo, da minha sobrinha, e todas as escolas aqui do Rio de Janeiro foram fechadas, né? Até abril as crianças vão ficar em casa. Agora, apesar das pessoas já estarem sentindo na prática, na pele, gente, não tem comparação. Assim, a situação mesmo, a seriedade desse problema não chegou aqui na prática nem de longe, não chegou ainda. Realmente não tem como o brasileiro ficar ainda muito preocupado, O que eu vejo é que a imprensa aqui do Brasil está cobrindo muito esse assunto, muito mesmo, toda hora está se falando sobre o coronavírus, isso daí até me surpreendeu, eu achava que a imprensa não estava cobrindo tanto, mas na prática, a Alemanha, a Suíça, a Europa de um modo geral já está sentindo na pele há muito mais tempo. Lá está muito mais sinistro do que aqui no Brasil. Não só pelos números, né, efetivos de contaminados, como também pelo clima, assim. Aqui, gente, eu fui agora no show do Maracanã, ainda essa semana no jogo do Maracanã. No Maracanã, o Maracanã estava lotado, 60 mil pessoas. Aqui em Paraty ainda não estava assim tão cheio de turistas, mas tinha muita gente nas ruas, as praias, enfim, aqui as pessoas estão saindo normalmente, estão indo para eventos normalmente, ainda não foram cancelados os eventos e tudo, mas na Suíça, gente, a Alemanha, para vocês terem uma ideia, meu namorado, quando ele voltar para a Suíça, ele vai ter que trabalhar de casa, já não vai poder mais ir para o escritório trabalhar, ele vai ter que trabalhar de casa. Grenze, que fala, fronteiras já estão sendo fechadas para turistas, na Suíça, por exemplo. Pessoas que viajam de trem e de avião, dependendo do lugar que elas estão vindo, não vão poder entrar, né? Por exemplo, o meu namorado, o marido, o irmão dele tem uma esposa que tá de férias em Marrocos, não vai poder voltar agora para a Suíça. E vários eventos que o meu namorado tinha para quando ele voltasse, vários eventos, inclusive eu ia com ele, que era uma visitação de um presídio lá na Suíça, foi cancelado, ele já tinha pago
porque era um evento completo, com o primeiro jantar, depois a gente ia visitar um presídio e depois a gente ia para outro lugar, já estava tudo pago, teve que cancelar, várias coisas estão sendo, a maioria, aliás, todos os eventos dele, do trabalho, foram cancelados, né? Só os que tem menos de 5 pessoas, que nem é considerado um evento, né? 5 pessoas nem é considerado um evento, sim uma reunião. Isso não foi cancelado, mas mesmo assim tem que manter a distância, tem que manter as regras que eles estipularam, que o governo estipulou, né? Então, realmente está muito mais sinistro na Europa do que aqui. Eu estou sentindo isso de perto, assim, na prática, no dia a dia. Aqui eu praticamente fiz, até agora, nesses 10 dias de férias, eu fiz tudo normal aqui no Rio. Normal, andei na lagoa, fui a bares, fui a restaurantes, fui até casa de show, né? Fui ao Maracanã, tá tudo muito normal. Nesse sentido, tá muito mais atrasado aqui, ainda bem, né, para os brasileiros, ainda bem. E agora eu posso entender muito bem por que o brasileiro ainda não entrou nessa vibe, né, de coronavírus. Infelizmente, essa vibe horrível, né? Essa preocupação, esses cuidados, não é paranoia, é porque lá tá realmente sinistro, gente. Não pense que é exagero, é paranoia, não, é porque tá mesmo. Para vocês terem uma ideia, né, vocês sabem, a Itália fechou, né, todas as fronteiras e tudo, ninguém mais sai do país, a não ser uma situação emergencial, ninguém mais entra. Então, isso já está há um tempo, né? Esse clima já está antes de eu vir para cá. Então, realmente está bem atrasado aqui nesse sentido. Ainda bem, é um atraso bom, né? Ainda bem. E o Brasil está certo em tomar medidas já de precaução, como, por exemplo, fechar escolas e tudo. Porque é o seguinte, gente, o problema as medidas são tomadas por quê? Não porque, não é exagero, não é porque todo mundo vai ser infectado, não é isso, de uma vez só. É porque para evitar aglomerações nos hospitais, para evitar que aconteça o contágio, não que muita gente vai morrer por causa do vírus, não é isso, mas para evitar o contágio e a aglomeração nos hospitais e faltar equipamento médico para quem já está grave na doença, para evitar essa aglomeração, eles preferem prevenir. Então, eu sou super a favor dessas medidas, mesmo que pareçam um pouco radicais no início, mas é porque exatamente para não ter um contingente muito grande nesses lugares, hospitais, e faltar recursos para atender aos mais necessitados. Essa é a precaução. E eu acho mais do que certo, mesmo ainda não estando o boom do vírus aqui, eu acho mais do que certo eles já tomarem essas medidas, sim. Cancelar evento, sim. Cancelar escola, sim. Enfim, é isso, gente. Queria dividir com vocês um pouco dessa parte, que é um assunto realmente que interessa a população inteira do mundo, né? Essa droga desse coronavírus aí que veio para preocupar a gente, mas tomar as medidas e tomar cuidado e lavar a mão o máximo possível. Mas eu confesso que aqui no Rio é difícil da gente pensar nesse assunto, porque tá tudo muito parecendo que tá normal, entendeu? Então é difícil realmente, eu preciso me policiar para lembrar que eu tenho que lavar a mão várias vezes ao dia, para lembrar que eu tenho que evitar multidão. Eu posso entender muito bem o brasileiro agora, tá? É isso, gente. Beijo, mas quando eu chegar na Europa eu tenho certeza que vai ser automático, eu vou virar paranoica de novo e eu vou de novo me preocupar com esse assunto, porque é muito mais na prática lá, né? É isso, queria dividir isso com vocês. Um beijo para vocês, escrevam aí o que vocês estão sentindo na cidade de vocês, como é que está o clima, se as pessoas estão tomando cuidado ou não, tá? Me escrevam aí, mas assim, o que eu posso dizer é, Suíça está completamente nesse clima de ficar em casa, de cancelar eventos. Alemanha, eu senti um pouco menos antes de eu viajar para cá, um pouco menos. Eu acho que as pessoas estavam um pouco mais
soltas na Alemanha com relação a isso, mas também já estavam mais cuidadosas, e aqui praticamente zero, tá? E a imprensa está cobrindo muito isso, também me deixou surpresa, que a imprensa toda hora fala do coronavírus aqui no Brasil, tá mais do que certo. Parabéns, Brasil, tá muito informativo, tá muito legal mesmo sobre isso. Um beijo então para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.